Deus quer falar conosco mais uma vez nesta manhã, hoje, através do Salmo 66. Vamos dar uma olhada então em alguns versos deste salmo. É um salmo que tem 20 versículos. Eu não vou ler todos os versículos hoje, vou ler apenas alguns versos. O versículo 1, por exemplo, diz: aclamai a Deus toda a terra. Ele já começa conclamando os habitantes da terra para louvarem o nome de Deus. É que o Salmo 66, ele é um salmo de gratidão por tudo aquilo que Deus fez e fará na nossa vida. Então, um salmo de gratidão. O versículo 5, ele diz: vinde e vejam as obras de Deus, os tremendos feitos para com os filhos dos homens. Vejam, ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegraremos nele. Vinde e vejam. O versículo 5 aqui e o versículo 6 é um convite para que pessoas das mais diversas nacionalidades ou nações venham e conheçam as obras de Deus. Poderíamos dizer então que o Salmo 66 é também um salmo evangelístico. Ele é um salmo que nos convida a evangelizar. É um salmo que nos convida a praticarmos o evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal tem a ver com a pregação da palavra de Deus, tem a ver com falar do amor de Deus, tem a ver com deixar transbordar aquilo que Deus fez em nossa vida. Por exemplo, o versículo 16 deste mesmo Salmo 66, é um verso que me chamou muita atenção. Ele está em conexão com o versículo 5. Parece que eles começam até de maneira muito semelhante. O verso 5 diz: vinde e vede as obras de Deus. O versículo 16 diz: vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus. O versículo 5, ele nos convida para vir e para ver. O versículo 16 nos convida para vir e para ouvir sobre as obras de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Mas quando nós vivemos com Deus diariamente, nós podemos ver a sua mão, a sua atuação em nossa vida. Quando Deus cura uma doença, quando Deus nos abençoa em nosso trabalho, quando Deus nos dá a sabedoria para tomarmos uma decisão, quando uma pessoa se converte ao Senhor e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos ver as obras de Deus. Portanto, o salmista convida: venham e vejam, venham e ouçam a palavra de Deus. Venham e ouçam, venham e vejam as obras de Deus. É como se o salmista estivesse nos convidando para irmos à igreja e ouvir sobre Deus. Mas é também como se o salmista estivesse nos convidando para nós vivermos diariamente com Deus. Não é bonito? Não é lindo esse conceito? Deus falou ao meu coração aqui nesses dois versos. Mas o Salmo também apresenta a soberania de Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele apresenta nos versículos a seguir esta verdade, esta revelação. Ou seja, Deus é dono de tudo. Deus cuida de tudo. Deus não é um relojoeiro que criou um relógio, deu corda no relógio e se afastou e deixou o relógio funcionar por si mesmo. Deus criou todas as coisas, mas Ele também cuida de todas as coisas. Por exemplo, outros versos que eu quero ler contigo. O versículo 18 aqui é uma admoestação que o salmista dá para mim e para você. Veja se não é. Ele diz assim, ó: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Depois ele diz mais: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Muito lindo, né? Primeiro, ele nos exorta, ele nos aconselha para que a gente não seja vaidoso, para que a gente aprenda a valorizar as coisas simples, para que a gente aprenda a depender de Deus. O problema é que a vaidade muitas vezes se transforma numa idolatria, e a idolatria é pecado.
Muitas vezes nós valorizamos mais o eu do que Deus. O eu vem antes de Deus. Eu gosto da conjugação hebraica, onde o eu vem em último lugar. Primeiro Deus, depois ele, em terceiro lugar eu. Em nossa conjugação verbal portuguesa, nós colocamos o eu em primeiro lugar. Eu, depois o tu e depois ele. Mas Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. E muitas vezes a vaidade transforma-se em um Deus, onde as coisas, onde a beleza é mais importante do que o próprio Senhor. Por isso ele diz aqui, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E ele nos assegura, dizendo no versículo 19, que Deus ouve a nossa oração. Ele diz mais aqui, Deus não rejeita a nossa oração. O Salmo 66 tem outros versos que são muito interessantes. Por exemplo, o versículo 6, ele diz, bendize, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. É um chamado para que a gente louve o nome de Deus. Depois ele diz no versículo 9, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Então ele cuida da gente, para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor, para que a gente não se afaste dele, para que a gente não saia, por exemplo, da igreja. Basta a gente pedir isso, basta a gente se aproximar de Deus a cada dia, cada manhã e na primeira hora do dia. Ele diz mais, tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola prata. Acrisolaste-nos é uma palavra que tem a ver com o processo que o ouro passa para ficar um ouro puro. Ele passa pelo fogo. Muitas vezes nós passamos pelo fogo também, das provações, para desenvolver mais a perseverança e a fé em Deus. Depois ele diz assim, no versículo 13, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então ele fala da importância de cumprir os votos ao Senhor, a importância de falar e cumprir, de ser fiel àquilo que a gente cumpre, né? É um convite, portanto, para refletir na grandeza de Deus, para refletir na importância de testemunhar de Deus, para refletir nas obras do Senhor, para refletir no que mais? Refletir na importância de louvar o nome do Senhor cada dia e para refletir na importância da comunhão. É por isso que agora eu quero passar um momento orando com você. Nós vamos terminar esse momento, essa conversa, orando e louvando o nome do Senhor por aquilo que Ele é e pedindo a unção do Teu Santo Espírito para que nos capacite a testemunhar do amor maravilhoso do Senhor. Você quer orar? Você tem algum pedido especial de oração? Então coloque-o na presença do Senhor agora. Escreva esse seu pedido, coloque todos os dias diante do Senhor em oração. Deus atenderá a sua prece. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nesse momento tão especial, nós te louvamos. Nesse momento tão especial, nós também te agradecemos. E nesse momento tão especial, nós te pedimos. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito, porque queremos testemunhar do amor maravilhoso de Cristo, mas não sabemos como fazer, porque nós somos pó, nós somos fracos. Mas nós queremos pedir a Tua sabedoria, Pai. Colocamos a nossa mão sobre a Bíblia, sobre a Palavra, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor atende a nossa prece. Também nós queremos pedir que o Senhor tire do nosso coração tudo que nos impede de receber Tuas bênçãos. O orgulho, a vaidade, sejam banidos para longe e nós tenhamos, ó Deus, a segurança da proteção e da direção do Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados e conduza-nos, pois nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, foi bom orar com você. Foi bom conversar esses momentos contigo. Foi bom refletir sobre Deus. Que Jesus te use hoje
para que você seja uma bênção onde quer que você for, em casa, no trabalho, com seus vizinhos, na comunidade, no ônibus, dirigindo o carro, que em todos os lugares Deus te use. E que você seja reavivado, meu amigo, por sua palavra. Bom dia.